Nesse vídeo, vamos dar início ao capítulo 3 do livro de Apocalipse, analisando agora a quinta igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Sardes. O texto bíblico diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes foi uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, conhecida por causa de seu esplendor. Fundada por volta do ano 1200 a.C., ela se tornou a capital do reino da Lídia, que ficava no vale do rio Ermo. A cidade ficava em uma colina que tinha vários precipícios ao redor, e essa característica tornava a cidade uma fortaleza quase impenetrável. A cidade era famosa por sua riqueza, especialmente por conta do ouro que podia ser encontrado nas nascentes do rio Pactolo. E além disso, a cidade foi a primeira a cunhar moedas de ouro e de prata. Um dos reis mais notáveis que reinou em Sardes foi o rei Giges, conhecido pelos assírios como Gugu. Debaixo do reinado dele e do filho dele, chamado Creso, a cidade de Sardes acumulou muita riqueza e muito poder. No entanto, Creso foi derrotado pelo persa Ciro, que conquistou a cidade de Sardes somente 14 dias depois do cerco da cidade. Durante os anos, a cidade de Sardes passou por várias derrotas e mudanças de domínio. Inclusive, ela foi conquistada por Antíoco III no ano 214 a.C., depois de outra invasão que aconteceu através de um ponto da fortaleza que não estava sendo vigiado. Com o passar do tempo, a cidade de Sardes perdeu a sua importância militar e política, mas ela continuou prosperando comercialmente, especialmente no ramo da indústria de tingimento de lã. No ano 17 d.C., um terremoto devastou a cidade de Sardes, mas ela foi reconstruída com a ajuda do imperador Augusto. Ali na cidade havia uma grande comunidade judaica e uma das maiores sinagogas já descobertas. Além disso, há indícios de que a comunidade cristã e judaica na cidade de Sardes se acomodou à cultura local. Mas isso não pode ser confirmado com total certeza. Cristo se apresenta à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, uma referência à pessoa do Espírito Santo. Mas ele também possui as 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. Tudo isso é um lembrete de que os líderes da igreja pertencem a ele e são responsáveis perante ele. Essa mensagem foi muito motivadora para a igreja de Sardes, porque infelizmente a igreja estava morrendo espiritualmente. Cristo conhece as obras dos irmãos de Sardes e diz que eles têm a reputação de estarem vivos, mas na verdade estão mortos. A igreja era conhecida por ser uma igreja ativa e bem vista na comunidade, mas infelizmente ela havia se conformado tanto com a cultura ao redor que acabou perdendo a essência cristã. Em seguida, o Senhor diz para a igreja se arrepender e ficar alerta, porque ele virá como ladrão em um momento inesperado. Comentando sobre essa passagem bíblica, o teólogo Ralph Bass disse algo bem interessante. 2 vezes durante a história de Sardes, a Acrópole tinha caído nas mãos de um inimigo, como resultado de uma falta de vigilância por parte dos seus cidadãos. Sardes tinha sido capturada porque os guardas da cidade dormiam em serviço. Aqui, Cristo está usando este precedente histórico para lembrá-los do perigo de deixar de estar vigilantes. A história desta igreja é uma duplicação de experiências passadas.
o caráter dessas pessoas permanece inalterado. Suas falhas são ainda as mesmas. Portanto, seu destino deve ser o mesmo. Mas apesar desse ponto negativo, algumas poucas pessoas da igreja de Sardes não contaminaram as suas vestiduras e permaneceram fiéis ao Senhor. Por causa disso, elas andariam com Cristo vestidas de branco, que é um símbolo da pureza e da justiça. Em seguida, Cristo promete que não vai apagar o nome dessas pessoas do livro da vida. Essa passagem, pessoal, é motivo de muitos debates sobre a possibilidade ou não de um cristão perder a salvação. E a resposta é que um crente não pode perder a sua salvação. A ideia do texto não é mostrar a possibilidade de um crente perder a salvação, mas é reforçar a segurança dos cristãos de Sardes. O livro da vida é um registro celestial onde está escrito o nome daqueles que têm a vida eterna. No Antigo Testamento, os judeus registravam o nome das famílias e das pessoas. E apagar o nome de alguém desse registro era uma forma de exclusão. Em Apocalipse, Jesus garante que os fiéis da igreja de Sardes nunca terão os seus nomes apagados do livro da vida. Mas, por outro lado, aqueles que professavam uma fé morta, sem transformação, na verdade, nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. O nome dos fiéis jamais vai ser apagado, porque a vida eterna é uma certeza e um fato que não pode ser alterado, porque se trata de um decreto eterno e imutável de Deus. E, finalmente, Jesus diz que, ao invés de apagar o nome deles do livro da vida, ele promete confessá-los diante do Pai e dos anjos. E assim, nós aprendemos algumas lições importantes com essa mensagem. Primeiro, se nós não vigiarmos, podemos esquecer que somente Cristo é o Senhor das igrejas. Reconhecer a supremacia de Cristo é o ponto central da vigilância espiritual. Segundo, se numa igreja existem poucas pessoas justas congregando ali, esse pequeno remanescente deve se considerar missionários dentro da própria igreja. E dessa forma, esse pequeno remanescente deve despertar aqueles que estão espiritualmente apáticos, corrigindo o pecado deles e os encorajando a uma mudança prática. E terceiro, Jesus promete confessar o nome dos fiéis vencedores diante de Deus e dos anjos. A verdade é que Jesus não vai reconhecer aqueles que o negam. O ponto é que Jesus honra aqueles que o honram. E lá nas cortes celestiais, na presença de Deus, Jesus vai reconhecer e confessar o nome daqueles que o confessaram aqui na terra. Jesus não vai se envergonhar de chamar cada um deles de irmão. E quanto a você? Você tem honrado e confessado o nome de Jesus diante dos homens? Pense nisso.